você é sacerdote, é coisa boa. É bom para que você tenha essa visão e não se assuste, porque às vezes você se coloca tão longe desse patamar, evidentemente porque não foi ensinado. Eu vou dar a citação onde você pode se ver como sacerdote. Porque é deste modo que Deus te vê. É assim que Deus te vê. Você é sacerdote. Deus te vê como sacerdote. E isso é muito bom. Muito bom ter a consciência de que eu sou sacerdote, você é sacerdote, nós somos sacerdotes do Altíssimo. É bom porque nos leva a uma comunhão direta com Deus. Isso quer dizer que nós não precisamos de mediadores humanos. Somos colocados numa dimensão. E essa dimensão é o conhecimento de que podemos ir diretamente a Deus. É essa a dimensão que nos vai dar conforto. Sabemos que somos sacerdotes do Altíssimo, que podemos nos colocar nesta situação de contato direto com Deus. Isso é bom, pois você não vai depender mais de homens. Você vai saber que agora você pode relacionar-se diretamente com Deus, pessoalmente com Deus. Não precisa de mediadores humanos. Você é sacerdote. Para que você possa constatar e adquirir essa autoridade, eu vou dar a passagem bíblica para você. Você vai lá. Eu estou sem uma Bíblia no momento. Mas você vai em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, no capítulo 5, no versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Ali você vai ver como Deus vê você. A forma como Deus considera você como sacerdote do Altíssimo. Isso está dizendo que Deus te dá autoridade. Autoridade, inclusive, para servir à mesa. O pão e o vinho. Autoridade para você falar no nome de Jesus Cristo. Isto é, como o seu representante aqui na terra. Você é sacerdote. Você é colocado como embaixador de Deus aqui na terra. Você vai ser depositário da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: ide e proclamai que o reino de Deus é chegado. Essa era a grande mensagem de Jesus Cristo. Era isto
que Jesus, nos seus dias, tinha a intenção de fazer conhecido em toda a cidade de Israel. Dizer ao povo israelita: o reino de Deus é chegado. O que Jesus queria fazer com isso? Tirar o povo das religiões, das divisões religiosas, porque religião divide. A religião divide o reino de Deus. E todo reino dividido, Jesus disse, ele fica enfraquecido. Então Jesus veio trazer uma boa notícia, uma boa nova, que unificaria a todos num só patamar. O reino de Deus é chegado. E isso quebraria com as instâncias religiosas. E os religiosos perceberam a dimensão da colocação de Jesus Cristo e não gostaram. Porque eles disseram: se esse homem continuar vivo, se este homem continuar pregando esta doutrina, nós iremos perder o nosso cargo de sacerdotes. As nossas religiões irão para o espaço. É necessário que um morra por todos. Vamos cessar com esta voz. Pois Jesus é uma ameaça aos nossos cargos. Nós vamos perder as nossas posições. E o que faremos? Voltaremos para o campo? Vamos trabalhar nas lavouras? Vamos pegar a enxada? Nós vamos sair desse posicionamento conveniente? Vamos perder as nossas conveniências por causa de um homem só? É melhor que eu morra por todos e nós fiquemos na boa que nós estamos. E o povo nos dando dízimos e oferta, nos enchendo de dinheiro, e nós ficando na boa. O que vocês acham? Isso pegou bem no conselho. O conselho dos sacerdotes acharam maravilhoso. Realmente, a pregação de Jesus Cristo quebra com as religiões. É uma ameaça aos sacerdotes. Vai quebrar suas funções. Aí, resultado, perseguiram a Jesus Cristo. Até que finalmente conseguiram colocá-lo numa cruz. Embora Pilatos, indagando a Jesus, não encontrasse nenhuma falha naquele homem que pudesse conduzi-lo ao estado de morte. Pilatos disse: não vejo culpa neste homem. Não vejo culpa neste homem para ser digno de morrer crucificado. Mas o povo dizia: não, crucifica, crucifica. É lógico que o povo estava sendo alimentado pelos sacerdotes que orientavam o povo, instavam o povo a proclamarem morte a Jesus Cristo.
Pilatos não estava conformado com aquela situação. Aí então tentou livrar Jesus Cristo, colocando um delinquente, Barrabás, como opção. Era um homem que era acusado de homicídio. Na tentativa de livrar Jesus Cristo, ele falou: quem você quer? Barrabás ou Jesus Cristo? Qual deles eu solto? Eles falaram: solte a Barrabás. Era a tentativa de Pilatos de livrar Jesus Cristo. Pois Pilatos não achou nem uma acusação contra Jesus Cristo. Pilatos não encontrava maneira de enquadrar Jesus Cristo numa condenação. Não havia culpa em Jesus Cristo. Pilatos sentia sim que havia inveja da parte dos sacerdotes, pois a doutrina de Jesus Cristo pregava a unidade. O reino de Deus é chegado. Quando Jesus estava pregando que o reino de Deus é chegado, Jesus estava dizendo: no reino de Deus, todos vocês são sacerdotes. Isto é, todos vocês são dirigidos por um mestre, o Espírito Santo. Este é o mestre. Este é aquele que vai guiar vocês em toda a verdade. E vocês não precisarão que ninguém vos ensine. Veja a autoridade que Jesus estava concedendo a cada cristão que cresce nas suas palavras. Pois Jesus disse: a minha palavra é espírito, a minha palavra é vida. Jesus estava dizendo que a palavra dele era espírito e vida, algo ligado à eternidade. Ia levar o homem para um novo estágio, o estágio da eternidade. Pois o homem é mortal. O homem natural, ele é mortal. E o cemitério está aí para testificar. Você esbarra aqui, ó. Mas Jesus estava trazendo algo que nos colocava numa outra dimensão, na dimensão do Espírito. Pois a sua palavra é Espírito. Nós íamos nos tornar espirituais. Uma outra categoria de ser humano. Ser humano espiritual. Estávamos saindo da dimensão física, da dimensão natural, para abraçar o âmbito da eternidade. É isso que Jesus veio trazer. Ia nos colocar num outro patamar, de mortal para imortal. Então alguém ia perder a liderança. Porque as pessoas deixariam de ser consideradas laicas.
todos seriam sacerdotes no reino de Deus. E aí, alguém não teria como explorar o outro. Eu sou sacerdote, você tem que me manter nas minhas funções, nos meus privilégios, você tem que trazer dízimo e oferta em troca da minha sabedoria. Eu te dou sabedoria, você me dá seu dinheiro. Então, eles se viram ameaçados. Quem? Os sacerdotes da época de Cristo. E não estavam gostando de maneira alguma dos ensinamentos de Jesus Cristo. Pois quando Jesus prega, Jesus traz liberdade. Conhecereis a verdade e andareis na liberdade dos filhos de Deus. Liberdade dos filhos de Deus. É assim que andam os filhos de Deus. Pois eles têm conexão direta com Deus. Mas isso era uma grande ameaça. Alguém ia perder seus privilégios. E viu, se perdesse o seu privilégio, tinha que voltar para a roça, tinha que voltar para o campo e trabalhar. Então a sugestão é: vocês querem voltar para o campo? Vocês querem voltar para a roça? Tomar sol, tomar chuva? Vocês querem voltar para o trabalho duro? Ninguém queria. Longe do trabalho duro. Vamos permanecer nas nossas mordomias. Então, temos que crucificar Jesus Cristo, que o morra por todos nós. Nós sejamos livrados e fiquemos nas nossas posições, nos nossos altos privilégios. Então, morte a Jesus Cristo. Condenaram Jesus Cristo e a partir dali buscavam persegui-lo para ver se encontrava que Jesus caísse numa contradição, para que, enquadrado nessa contradição, eles tivessem a justificativa da morte de Jesus Cristo. E assim, os seus cargos, as suas funções sacerdotais, seus ofícios, estavam libertados. E o povo voltaria à mesma, servindo aos sacerdotes com seus dízimos e suas ofertas, mantendo o status quo, privilegiado. Por isso que é bom, é uma bênção quando você vai a Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 10, é muito bom, é coisa boa saber que você não é um leigo. Deus não te vê como leigo. Leigo é uma terminologia que o igrejismo coloca para pôr você por baixo e eles por cima. Então, daí o valor do intelectualismo no cristianismo. Você tem que fazer uma faculdade, ser um bacharel em teologia, um mestrado, um doutorado. São os níveis intelectuais. Quando que a vida de Cristo que ele veio trazer é a vida no Espírito. Não é a vida no intelecto. O homem criou a vida espiritual na dimensão do intelecto. Aí a coisa fica muito difícil. Pelo intelecto fica muito difícil o homem chegar a Deus. E ele sempre vai bater no peito: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, e é mesmo. Pelo intelecto, jamais o homem chegará a Deus. Não tem como. Pois o que agrada a Deus está escrito: é a
fé. Por isso que Deus procura quem? O religioso? Não. O religioso faz a sua base, a sua fundamentação no intelecto. Por isso que ele vai criar doutrinas, dogmas, para satisfazer a razão, justificar a razão e dizer: com esses dogmas o caminho está certo, está firmado. Ele apela para o intelectual, mas Deus olha o espírito. Por isso que as Escrituras dizem: Deus procura os verdadeiros adoradores. O quê? Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores de Deus? São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O quê? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aí está, os verdadeiros adoradores. Eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Quer dizer, eles vão adorar a Deus pelo conhecimento da palavra e pelas orientações do Espírito Santo. Aí nós desvendamos o verdadeiro espírito da coisa. É muito bom. Jesus vai chamar esse tipo de adorador de nova criatura. Nova criatura. Isto é, o cidadão do reino de Deus. A nova criatura. É assim que vai ser formado o reino de Deus. E eis aí o cidadão, o morador do reino de Deus, a nova criatura. O nascido da água e do Espírito. Por isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos: Nicodemos, por este caminho que você está seguindo, você não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos seguia que caminho? O caminho da tradição dos seus pais, o caminho da sinagoga, o caminho do igrejismo, do denominacionalismo, do tradicionalismo. Jesus disse: por aí, Nicodemos, você não vai herdar o reino de Deus. Nicodemos não conhecia outra plataforma. Nicodemos não sabia onde pisar. Jesus puxou o tapete do religioso. O que é que eu devo fazer? Você tem que ser uma nova criatura. Mas como eu vou ser uma nova criatura, Jesus? Vou nascer de novo? Sou um velho, barba branca, cabelo branco. Como pode ser? Tem que entrar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Você tem que ser um verdadeiro adorador. Deus procura os verdadeiros adoradores. Os que adoram não pelo intelecto, não pela doutrina dos homens, não por intermédio da religião, mas os que adoram a Deus pelo Espírito, aqueles que estão atentos à voz do Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Aí está a definição dos reais filhos de Deus, os dirigidos pelo Espírito de Deus. Estes são os filhos de Deus, genuínos, segundo a colocação de Jesus Cristo. Estes herdarão a vida eterna, estes viverão no reino de Deus. Os verdadeiros adoradores, os que adoram espírito em verdade. Aí estes são considerados os depositários das riquezas de Deus.
Eles são considerados os embaixadores de Deus. Eles são considerados sacerdotes de Deus. Por isso que é bom. É coisa muito boa saber que você é sacerdote. Porque você vai ter um relacionamento pessoal com Deus. Não vai depender de ninguém. A sua base é as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo. Você é a nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Esta era a grande pregação de Jesus Cristo. Jesus queria que você soubesse disso. O reino de Deus é chegado. Você está mergulhado no reino de Deus aqui e agora. O reino de Deus está aqui. Embora ele não seja desse mundo, ele está neste mundo. Esta era a pregação de Jesus Cristo. E quem habita neste reino? A nova criatura. O nascido da água e do Espírito. Aquele que presta atenção ao que o Espírito Santo diz no seu espírito. O seu espírito é a lâmpada do Senhor. Deus só pode falar com espirituais. Deus não fala com o homem natural. Deus não tem condição de falar com o homem natural. O homem natural não ouve a Deus e nunca ouviu. O homem natural não conhece o Espírito Santo e nem pode vê-lo. Por isso que o homem natural diz: é loucura isso que você está falando de Deus. Eu não acredito em Deus. E ele tem razão. Ele não adquiriu a lâmpada do Senhor. Ele não tem a lâmpada que ilumina os olhos dele para que ele contemple o reino de Deus. Ele está em trevas. Ele é mortal. Ele não se revestiu da imortalidade. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, isto é, a imortalidade. Essa é a grande finalidade de Jesus Cristo, nos dá a imortalidade. Deus quer nos dar a imortalidade através de Jesus Cristo, Filho amado. Aí somos espirituais. Aí entramos nos atributos de Deus, pois Deus é Espírito. E Deus só pode falar com os espirituais. E você somente pode tornar-se espiritual na medida que você ouvir a Jesus Cristo. Pois Jesus disse: a minha palavra é espírito. É essa palavra espírito que vai tornar o homem natural em homem espiritual, o homem mortal em homem imortal. Aí seremos todos participantes de um reino, o reino de Deus. Não mais de religiões, não mais de igrejismos, de denominacionalismos, de tradicionalismos. Isso fica para trás. Jesus apresenta o novo. E o novo é: o reino de Deus é chegado. E nesse reino você é